Para 7h21. Repita. 7h21, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira vai divulgar hoje o relatório preliminar sobre o acidente do voo 2283 que deixou 62 vítimas. O documento é resultado de 20 dias de análise de peritos do órgão e vai ser apresentado hoje às 5 da tarde durante uma coletiva de imprensa na sede do CENIPA em Brasília. No dia 9 de agosto, o avião da Voipaz saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, com 4 tripulantes e 58 passageiros. No início da tarde, todo mundo lembra, a aeronave caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, e as imagens que foram registradas naquela data chocaram e se espalharam rapidamente pela internet. No aguardo de esclarecimentos sobre a causa da tragédia, alguns parentes dos passageiros do voo se articulam para criar uma associação para tratar dos direitos dos familiares. A repórter Daiane Santos conversou com a Fátima Albuquerque, que é mãe de Ariane Risso, uma das 62 vítimas do acidente. Vamos acompanhar na reportagem. Fátima é uma das que está encabeçando essa associação. Ela é mãe da médica Ariane Albuquerque Risso, de 34 anos. Ela terminaria a residência em oncologia no fim deste ano e estava no avião da Voipaz, junto com outros médicos e profissionais da saúde, viajando para um congresso de oncologia em São Paulo. São muitas as demandas. E que nós vamos nos reunir e aos poucos, dependendo do momento, nós vamos buscar dando esse apoio a essas famílias. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, bem como a Força Aérea Brasileira, convidaram os familiares das vítimas para irem amanhã em Brasília numa reunião com esses órgãos. No momento, eles irão apresentar um relatório prévio de toda a investigação do acidente e também ouvir as demandas dessas famílias. A revolta é muito grande. A revolta para que, de justiça, de mínimo de reparação, que não vai reparar nada, né? Mas que não aconteça mais, sabe? Porque eu vou perguntar para o dono da Voipaz, quanto que vale um filho dele? Quanto que vale um filho dele? Porque ele vendeu nossos filhos, porque ele sabia que não, aquele avião, ele ia cair de qualquer forma. Segundo a Força Aérea Brasileira, o relatório final da investigação deve ser divulgado no menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência. E quando tudo for concluído, o documento será publicado no site do CENIPA. Entre os passageiros do voo 2283, 21 eram de Cascavel, 5 eram passageiros de Toledo, 2 pessoas eram de Ubiratã, também 2 de Guaíra, 1 morador de Marechal Cândido Rondon, 1 de Palotina e 1 também em 3 Barras do Paraná e também uma pessoa de Ponta Grossa. As demais vítimas eram de outros 9 estados. Além de São Paulo, também tinha passageiros de cidades de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro e também de Pernambuco. Essa primeira avaliação ela não vai demonstrar de fato todas as causas, o que de fato provocou o acidente, mas é uma espécie de relatório, né, Pedroso, que serve de reflexo aí para a aviação nacional e internacional para evitar que outros acidentes aconteçam. A causa de fato do acidente, com as apurações tanto do CENIPA quanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, devem levar mais tempo. A previsão, inclusive, é até de 1 ano para que o relatório final seja divulgado. Olha, todo mundo sabe que algum tipo de negligência aconteceu. E essas pessoas responsáveis por elas têm que ser punidas, elas têm que assumir aquilo que fizeram, por ação direta ou por algum tipo de omissão. É o mínimo que se espera. Primeiro, para tentar levar algum conforto às famílias, sabendo que aquelas pessoas que por ganância ou por qualquer outra motivação possibilitaram ou facilitaram que esse acidente acontecesse. Mais do que isso, talvez algum tipo de reparação até material, porque é importante que aquelas pessoas que ficaram consigam reestabelecer muitas vezes. Existiam ali, Bia, pais e mães de família, pessoas responsáveis muitas vezes pelo sustento dos seus, e isso deve ser equiparado de alguma forma, e mais do que isso, não deve cair no esquecimento, e a gente precisa aprender com esses erros. Então, tem muitas coisas que nós precisamos a todo momento ficar lembrando. Esse acidente é um deles, nós precisamos lembrar justamente para que não acabe sendo engavetado, para que, como outros acidentes Brasil afora, não sejam tratados como algo menor. Isso não pode acontecer e o Jornal da Manhã será responsável por seguir acompanhando. E tá certa a mãe da vítima ali de talvez querer liderar uma associação para que consiga, inclusive, dar andamento a esse tipo de esclarecimento e cobrar assim que as pessoas sejam responsabilizadas, Bia, porque é uma dor muito grande. A gente lembra aqui, você é da região, enfim, a gente não pode deixar por menos. Não vamos